Oi, gente! O vídeo de hoje vai ser uma série de vídeos que tava pensando em fazer e agora eu estruturei melhor e eu vou dar seguimento a eles. Que é começando no aquarismo, que é dicas básicas para quem tá começando e não tem muito tempo de ler, mas tem que ler porque o estudo é muito importante. Hoje é o primeiro vídeo e eu vou falar do que você precisa para montar um aquário. E depois eu vou dando seguimento em outros assuntos. Eu quero falar de forma rápida, porque tem que ser rápido, gente, não dá pra ser um vídeo chato. Bom, aqui vão ser o que você precisa comprar logo, assim, pra montar o aquário. Bom, primeiro, o aquário. Você tem que estudar bem o que você quer antes. O tamanho do aquário, a fauna que você quer, porque é a fauna que vai decidir o tamanho do teu aquário. Então, pesquisou sobre a fauna, eu quero ter isso, isso e isso. Então, você monta o teu aquário. Você precisa medir bem a espessura do seu vidro e saber quantos litros ele vai ter. Eu vou deixar na descrição duas ferramentas de medição de vidro de aquário, de litragem, de tudo. Segundo ponto importante, você precisa de um filtro. O filtro, cara, tem vários tipos de filtro. Tem SAMP, tem... tem um monte. Bom, a premissa básica que você precisa saber para ter um filtro é que ele precisa fazer de 5 a 10 vezes a volumagem do teu aquário. Como assim? Se o teu aquário tem 100 litros, você precisa de um filtro que faça 500 litros em uma hora. Por quê? Se ele faz 500 litros em uma hora, quer dizer que ele filtrou 5 vezes o volume total do teu aquário em uma hora. Por que você vai fazer isso? Porque assim você vai ter certeza que o teu aquário vai estar em boas condições de limpeza. Isso eu quero dizer amônia, nitrito, nitrato, fosfato, tudo isso. Porque no seu filtro vai ter uma coisa chamada mídia biológica, que é um material que vai guardar, que vai agregar e vai fazer a sua colônia de bactérias vingar. É ali que elas vão ficar, no filtro, na mídia biológica, que fica dentro do filtro. E quanto mais vezes aquele filtro fizer em uma hora, a volumagem melhor vai ser para o teu aquário, maior vai ser a sua colônia e uma série de coisas. Se você quer criar um peixe que suja muito a água ou que, enfim, polui muito a água, você vai precisar de pelo menos 10 vezes o volume do teu aquário, em termos de filtro. Então, se você tem o mesmo aquário de 100 litros, por exemplo, você vai precisar de um filtro que faça 1000 litros em uma hora. É claro que normalmente os peixes que sujam muito o aquário são peixes jumbo ou outros peixes, e eles não se enquadram num aquário de 100 litros, por exemplo. Um exemplo de peixe que não é jumbo, mas que suja muito a água é o quinguio. Para você ter, uns 3 quinguios, você precisa de um aquário de pelo menos 200 litros. Então você teria que ter aí um filtro de 2000 litros. Porque eles sujam muito a água. E cara, se você não tiver um bom filtro, você só vai ter dor de cabeça com o seu aquário. Porque a tua água nunca vai estar boa, você vai ter um monte de morte de peixe e não vai ser legal. Enfim, o termostato. Gente, não é só peixe tropical que precisa de água, de aquecedor na água. Por quê? O teu peixe ele precisa de uma temperatura estável no aquário. Quando eu falo peixe, é qualquer peixe, gente. Porque não dá pra ter um aquário que tá, 7 da manhã ele tá com 28 graus e 9 da noite ele tá com 20, 24 graus. Não dá. Ele tem que ter uma temperatura estável. Porque isso vai manter o teu peixe muito bem, vai manter a tua colônia trabalhando sem esses picos. Então, o ideal é que você compre um termostato. O que é um termostato? Ele é diferente do aquecedor, por quê? Porque ele tem um temporizador. Eu não sei se é essa palavra, eu acho que não é. Por exemplo, você marcou lá 26 graus para o seu aquário. Então, ele vai manter o teu aquário em 26 graus. Se o aquário está em 26 graus, ele desliga. Desceu a temperatura, ele liga de novo. Então não tem o perigo dele esquentar demais a água, porque um aquecedor ele só aquece. Então você começa com ele e daqui a pouco ele está em 30 graus e não pode ser assim. Tem que ser um termostato porque ele vai regular a temperatura certinha.
O filtro e o termostato, cara, são de suma importância para um aquário. Substrato não é tão importante. Eu tenho um aquário que é sem substrato. O substrato, pra mim, ele seria só estético. E por enquanto eu ainda não comprei por N motivos. Então, se você quer comprar um aquário, isso é o básico. Iluminação, dependendo da montagem que você tem, é um supérfluo. Por exemplo, se você não quer ter planta, não faz questão, você não precisa de uma iluminação. Se for algo só estético, eu quero uma luz para iluminar o meu aquário, você não precisa. E é isso que você precisa para montar um aquário, para começar a ciclagem, né, e para se aventurar no mundo do aquarismo. No próximo vídeo eu vou falar sobre ciclagem, então eu espero que você esteja comigo no próximo vídeo. Obrigada, até o próximo post, até o próximo vídeo.